Os preparativos aqui para a live de hoje. Mais um convidado para o programa Podcast Arquitetando-se. E agora vamos aguardar a nossa convidada chegar. Enquanto ela não chega, opa, já apareceu aqui. Vamos já iniciar oficialmente a nossa live aqui. Deixa eu fazer os últimos ajustes. E eu acho que tá tudo certo, então, para a gente começar. Gosto muito desse programa. Deixa eu colocar só o microfone agora aqui. Mas, olha só, quem apareceu aí? A Kathleen, Lorraine. E a nossa convidada de hoje já está ao vivo aqui com a gente. Já só fazendo esses testezinhos aqui. E vamos já iniciar oficialmente. Vamos ver o que houve aqui. Tá tudo certinho. Vamos iniciar então oficialmente. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Entra direto na live de hoje. O tema tá super show. Daí tem que virar a câmera, é isso? Peraí. Isso, Sasha. Perfeito. Agora sim. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Olha só, boa tarde. Olha só, o Miltinho chegou, entrou. Vamos fazer aqueles ajustes. Como é que tá a internet aí? Olha só, Lívia entrou Lívia também. Thaís. Legal. Então, Sasha, podemos começar oficialmente a nossa live de hoje? Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos. Olá, pessoal. Opa. Sejam muito bem-vindos. Tudo certo. Opa, Lucy. Olá, Lucy. Então, vamos começar oficialmente aqui a live de hoje, né? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Podcast Arquitetando-se. Aqui a gente fala sobre estratégias e maneiras de como planejar a Casa dos Sonhos, dando maior segurança para o casal que queira planejar a Casa dos Sonhos, mesmo ainda não tendo dinheiro, mesmo ainda não tendo terreno e mesmo não entendendo nada de obras. Isso daí é super importante. Dito isso, eu sou Marcos Roland, sou Pixel de Arquiteto e eu vou acompanhar vocês nessa empreitada de hoje. E o tema de hoje está muito legal e a gente vai começar com ditado. Um velho ditado, né? Ou seja, já ouviu esse ditado? Primeiro para você, primeiro para o inimigo, segundo para vender e o terceiro para você. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no episódio 11 do projeto, da série, Tirando Seu Projeto do Papel, onde a gente fala com profissionais da área, seja do planejamento, seja da construção, ou seja do projeto, onde a gente troca experiência, ou seja, ele vai falar sobre a experiência que cada área tem em atender clientes que tenham dúvida no seu planejamento, que tenham dúvida em cada área. E a convidada de hoje é a Sasha Maio, ela é corretora de imóveis em Bragança Paulista e ela está trazendo aqui para a gente um pouco da experiência, ou muito da experiência dela, atendendo diversos outros clientes. E eu diria assim, vamos ver essa particularidade de São Paulo, Bragança Paulista, direto de Bragança Paulista, e vamos lá, dito tudo isso, vamos direto ao ponto, né? Então, Sasha, seja muito bem-vinda nesse programa, podcast Arquitetando-se, onde ajuda casais a planejar a casa dos sonhos, como eu falei anteriormente. Então, seja bem-vindo e diga quem é a Sasha pessoa, mulher, e quem é a Sasha profissional. E a gente depois faz o restante das perguntas. Tá joia. Bom, eu falo de Bragança Paulista, obrigada pela oportunidade. E assim, eu trabalho como corretora de imóveis, atendendo o máximo que eu posso, né, dando o meu trabalho aqui, para que as pessoas realizem o sonho de ter a casa própria, né? Que começa, geralmente um sonho começa com um terreno, depois que vai para uma obra, ou às vezes uma casa já pronta, né? Mas como o nosso foco aqui é uma construção, que é o sonho de muita gente, construir a casa dos seus sonhos, do jeito que você quer, e outra que caiba a sua família, que atenda os objetivos da sua família e viva uma vida confortável, né? Perfeito. E a Sasha
pessoa, o que que é? Porque imagino que ela mora em algum canto. E quem é essa pessoa linda que está aí e que deve trazer também sua experiência. Eu gosto muito de colocar essa a pessoa. Eu me apresentei só como um pixel de arquiteto, né? Mas em outros momentos que eu vou me apresentar melhor. Mas hoje o palco e o programa está voltado para nossos convidados também, trazer essa experiência. Ok. Então, eu trabalho na área de corretagem de imóveis já há 8 anos, né? E assim, tenho essa experiência e a princípio trabalhei em imobiliária, que me deu uma bagagem muito boa. Hoje eu trabalho sozinha, que isso também me dá uma bagagem muito boa, que eu consigo atender e conhecer cada cliente, né? Isso me faz muito bem, porque eu sei o que realmente a pessoa quer. E se tiver que reclamar, vai reclamar para mim. Então, assim, eu ponho minha cara para bater, né? E eu gosto de trabalhar desse jeito, porque eu acho assim, não tem aquela coisa de, olha, fulano fez algo errado e eu tenho que consertar. Não. Se você tem alguma coisa que eu fiz errado, então você vai falar para mim. Então, assim, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, isso me faz trabalhar de uma forma mais gratificante. Eu penso assim, né? E assim, trabalho com o público, amo, eu até brinco, meus clientes viram amigos, né? Então, assim, e que isso é muito bom, né? Você ter um profissional que te escute e atenda às tuas expectativas, né? Então, assim, o meu ver como profissional, eu estou realizando, né? Tô bem satisfeita nesse sentido. Perfeito. Então vamos lá. Eu nunca tinha ouvido falar nesse ditado, mas me deixou bem reflexível e, no entanto, trouxe ele para uma temática, né? Dessa ideia do planejamento da Casa dos Sonhos. Né? Então, onde fala, primeiro para o inimigo, segundo para vender e o terceiro para você. Afinal, o que seria esse ditado? Acho que é bem popular ou mais conhecido aí na região de vocês. O que seria esse ditado? É, geralmente aqui para os construtores e para as pessoas que costumam construir, já passaram por certas experiências, né? Vamos lá. Você compra uma casa sem experiência nenhuma, sem planejamento nenhum, e você constrói aquela casa. No final, você olha e fala, nossa, não era nada daquilo que eu queria. Então, aquela casa, você vai falar, não, mas eu quero construir a casa melhor, que se adeque melhor para mim. Aí você pega, vai vender essa casa. Então, como não ficou uma casa muito boa, você vai vender para o seu inimigo, né? Porque ela não tá boa. Aí todos os Entendi. erros que você viu naquela, você vai construir outra e vai tentar mudar aqueles erros. Mas aí você quer um dinheirinho a mais, você quer, porque a casa do seu sonho está lá na frente. Então você pega, achou a experiência bacana, pega, constrói e vende para ganhar um lucro bom e construir a casa que realmente seja melhor para você, né? Se adapte melhor a você, a sua família, ao seu ritmo, a tudo, né? Então aí sim, na terceira você acerta. Pronto. Então, o ditado acaba sendo uma jornada do usuário, não, jornada da compra da casa. Então, perpassa por mais ou menos 3 estágios. Interessante, né? Isso daí eu acho que a gente puxa um pouco, Sasha. Quando você fala isso, acaba falando muito sobre planejamento. E coisa que, às vezes, quando se fala em planejamento, negligencia em muitas das vezes. Ou seja, também deixa para depois ou faz ele incompleto. Sim, Imagina se isso daí, isso de fato impacta no planejamento da casa dos sonhos, né? Imagina, com cada certeza. casa, cada estágio desse leva tempo aí, vai que seja 5 anos, 10 anos, até chegar realmente na casa. Será que se um pouco mais de planejamento não conseguiria antecipar isso? Ou evitar os erros da etapa um vai direto para 3, enfim. Eu comecei a imaginar várias outras coisas. Como é que está a internet? O acesso? Tá dando para A minha ouvir? tá ótima, Ah, aqui tá perfeito. bom. Então, Sasha, eu acho que você falou de onde é esse ditado, é comum na região aí de Bragança, entre os profissionais, imagina entre os clientes também, né? Então a gente vai Sim, assim, pensando melhor sobre, você tem alguma história de cliente nessas características? Então, que você olha. tenha atendido ou já conheça,
que já tenha vivenciado isso na prática e o que mais doeu, se você conseguir lembrar ou falar, que foi mais difícil quando isso aconteceu. Olha, na verdade, o processo todo já começa com a mão de obra, né? Que se você pode até tentar fazer um bom planejamento, mas se você não tiver uma boa mão de obra, fica meio complicado. Então, assim, a pessoa vem querendo mudar toda essa trajetória, né? E mudar a vida dela, que de repente sempre morou em casa, que comprou já pronta, e ele tem aquele sonho, ele vai lá e compra aquela casa, que foi o que aconteceu com uma certa pessoa. E reformamos a casa inteira. Quando foi reformada a casa inteira, mudaram da casa. E depois disso resolveram construir, né? Aí quando construíram a casa, venderam a outra casa, que já era do inimigo, né? E foram para a segunda casa, que aí foi uma casa boa, tudo, mas ainda não era aquilo que atendesse melhor a família. Primeiro porque a família aumentou depois disso, né? Aí venderam essa segunda casa, construíram e venderam. E na terceira casa foi quando realmente estava mais adequada, foi mais planejada. Primeiro porque as experiências anteriores ajudam a você evitar certos erros, né? Isso é muito importante. Você aprender com as experiências anteriores, né? Senão você continua quebrando a cabeça. E aí, no final, na terceira casa, foi a casa certa, né? Eu poderia, obviamente, ter pulado todas essas etapas e ter começado com um planejamento certo, né? Primeiro, eu acho que sabendo o que você quer para a sua família, né? E depois disso, você começa a planejar dentro disso tudo um imóvel realmente perfeito. Vamos agora tá. Acho que a sua internet não tá muito Voltou. boa. Voltou. Então Voltou? tá. Tá meio complicado aí, né? É normal. Espera aí, vai já voltar. Tá Tá. bom. Parou? Voltou? A minha tá ótima aqui. Perfeito. A minha deve ter dado um pequeno problema. Olha só, eu parei onde você estava falando sobre aprender com os erros e era um quebra-cabeça. E depois saber o que quer. Foi isso que foi onde parou. Sim. Você saber o que você quer, né, para sua família. Porque sabendo o que você quer, você começa a planejar. Isso é muito importante, né? De tudo, todas as etapas, comprar um imóvel, um terreno, todas as etapas, você primeiro precisa saber o que você quer, né? Para você poder saber onde vai chegar, né? Então, assim, se você não adianta você de repente querer construir uma casa por ser mais barato e não ser o suficiente para sua família. E o inverso também, muita gente às vezes constrói uma casa muito grande e depois não vai ter uma família muito grande, chega uma etapa da vida que vai querer mudar para uma casa um pouco menor, né? Então, assim, sempre saber o que quer, né? Eu quero construir uma casa que hoje que seja confortável, né? Tem os cômodos suficientes para todos, né? Porém, já vendo lá na frente que futuramente os filhos também vão, né, tomar o rumo deles, né? Mas que naquele momento, naquela etapa da vida, a casa foi o suficiente e confortável para você e sua família. Então, a base, como você está falando, também tem a ver com esse ditado, é o estilo de vida também da família. Sim. Interfere nesse exemplo que você está trazendo, que acabou a família um pouco menor, depois foi crescendo, foi para a primeira,
não dando uma Aham. casa pronta, foi isso que você falou, né? Uma casa é pronta, Sim, não se sim. adequou, Mas foi foi para uma toda outra reformada. casa, Foi toda reformada. Começou toda praticamente do reformada, uma zero a casa. segunda, que também não acabou não adequando com a família, porque a família cresceu, como você falou, né? Esse caso Sim, de uma família real atendida, como você está trazendo essa história. E aí, sim, a terceira já foi mais projetada, mais programada, visto o estilo de vida da família, o estilo aham, foi um quebra-cabeça, como você falou, né? Que aí é um quebra-cabeça, sim, mas também aprenderam com os erros, isso é muito bom. E, por fim, construir uma casa. E aí você falou também, sim. eu achei muito legal essa colocação, que acaba a gente não pensando todo o planejamento, mas acaba sendo um planejamento. Eu acho que não para aquele momento, uma fase do plano, não é isso? E tem outros Sim, conteúdos também, outros programas que eu falo um pouco mais sobre o estilo de vida. A casa é a partir do estilo de vida. É bom entender o estilo de vida de cada família, né? Do filho, da filha, do marido, da esposa. Então, trouxe em outros momentos esse tipo de conteúdo que abordava com mais profundidade o costume de cada família. Mas perfeito, uma coisa que eu achei legal aí, ó, é o planejamento como um quebra-cabeça, e acaba sendo mesmo. Então, que tamanho de planejamento é esse, né? Que tamanho é esse quebra-cabeça? Quantas peças são? Então, acho que é bem legal, gostei dessa analogia aí do quebra-cabeça. E dá trabalho, quem já montou quebra-cabeça de 500 peças sabe que a dificuldade é maior do que uma de 30 peças, 50 peças. Uma boa analogia, Sasha. E não sei se você pode falar quem é essa família ou quem são essas pessoas, para poder dizer assim, é um caso real, né? Senão as pessoas podem imaginar, será que eles estão falando a verdade, que isso realmente impactou tudo isso? realmente, foi eu, a minha experiência, a minha família, né? Começamos a primeira casa com um filho só, aí passamos para a segunda casa, 2 filhos, e a terceira casa, 3 filhos. Olha só, então já vou até anotar aqui, a primeira casa com um filho, a segunda casa Foi para com 2 filhos, 2 filhos e a terceira já foi com 3 filhos. Ah, com três legal. filhos. Mas você sabe que essa terceira casa, assim, infelizmente, acabei me divorciando, não consegui ter o sonho daquela casa, mas ela era muito própria para nós. Era uma casa que depois para vender foi assim, era muito particular da nossa família, né? Tinha uma sala de estudos das crianças que a gente queria que era perto do quarto deles, uma sala de TV, né? Meu ex-marido gostava de vinho, tinha uma adega subterrânea. Então, assim, era todos os nossos sonhos, a gente colocou ali, né? Infelizmente, eu não pude usufruir desse imóvel, porém, eu acho que quem pode ter a família e consegue fazer isso, olha, eu acho que é um sonho maravilhoso. Eu acho que é coisa sem igual, porque o sonho da casa, tanto da construção quanto de você comprar uma casa, é de muitas famílias, né? É o teu lar, é o acolher, os filhos irem e voltarem para aquele lugar, né? Que é o porto seguro deles. Uma casa, ela não é só uma casa porque ela tem paredes, né? Eu acho que acima de tudo ela tem que ser um lar, né? Perfeito, eu gostei. Você falou uma coisa que eu venho especulando e venho dialogando, né, em outros conteúdos, que a Casa dos Sonhos não é de teto, rodapé, tijolo. Ele é, de fato, o relacionamento entre as pessoas lá dentro. E esse sentimento que rola. E você falou que a casa é um lar onde acolhe. Uma casa é onde pode receber, onde pode ter esse relacionamento. Isso foi muito legal, gostei. A gente nem tinha conversado, hein? Ó, pessoal, isso daí não foi Nem nada tinha. combinado. Isso daí, de fato, são ligações que a gente percebe. Que esse programa que é no Amazonas, no interior do Amazonas, em Quari, no interior do Amazonas, região norte. E a gente está conversando com uma corretora em São Paulo, Bragança Paulista. Não posso dizer que é interior, mas é uma região, acho que um pouco mais central, é isso? De São Paulo Não, ali. fica 90 quilômetros de São Paulo, né? É considerado interior, porém, olha, houve assim,
o paulistano, ele quer sair da cidade, né? Ele quer ter um lugar mais tranquilo, né? Então, assim, a gente já meio que nem se considera muito interior, porque tem tanto paulistano aqui. Entendi. E assim, para ver que essa experiência de hoje, o desejo do lar, eu acho que essa percepção do que é a casa dos sonhos, que você colocou como um lar, eu acho que acaba, acho não, é isso daí. A casa dos sonhos é o lar. E normalmente um lar não é só a parede. Ela é outra Sim, coisa, é uma construção diferente que vem do relacionamento, filhos. E eu achei muito legal essa colocação, Sasha, que, independente, já trazendo a sua experiência de vida, trouxe 3 fases diferentes. Diria uma quarta. Isso daí deixa para um outro momento, né? Mas claro. eu acho que essa ideia do planejar, do pensar, e as fases que a gente passa da vida também, eu acho que as fases acontecem. E imagina se a gente projetasse ou tivesse mais consciência no processo do planejamento a médio. Uma casa é 10 anos, imagina daqui a 10 anos. 10 anos é um primeiro filho, segundo filho, ou a não ser que ele programe algo a mais. Então não tá, a casa dos sonhos está muito atrelada ao estilo de vida. A, Sim. dos sonhos está atrelado ao estilo de vida. Então, seria o estilo do casal. Que casal é esse? É um casal mais programador? É um casal menos programado? É um casal, vamos, que a vida leva, deixa me levar, a vida leva eu? Então, assim, que tipo de casal seria esse? E qual o resultado que cada estilo tem, que repercute no planejamento da casa? Repercute no orçamento, repercute em várias situações, né? E aí, mudando assim, fechando essa pergunta e seguindo, eu diria assim, por que esse ditado é tão importante ou deve ser levado em consideração? Eu acho que a gente falou um pouco no total, mas o quanto esse ditado seria importante para a ideia do planejamento da Casa dos Sonhos? Olha, eu acho que o ditado é para você não cometer ele, né? Para você, que nem você falou e é verdade, você perde tanto tempo. Hoje, o tempo é uma coisa muito preciosa, porque ele não vai voltar nunca mais, né? A água você consegue pegar de volta, N coisas você consegue ter de volta, mas o tempo não. Então, assim, se você conseguir abreviar toda essa experiência ruim que você teve antes e com um bom planejamento, construir o imóvel que realmente se adeque à sua família, à sua vida, ao seu estilo de vida. Eu acho que seria o ideal. Você usufruiria muito mais rápido, né, de momentos bons dentro da sua casa, do seu lar, do seu ninho, né, desse aconchego que é todo o seu lar, né? Então, que é gostoso. Né? Agora eu vou perder tempo fazendo para o meu inimigo? Eu vou fazer para mim, né? Uma coisa que seja boa, né? Para isso, eu acho que você precisa procurar fazer um bom planejamento, saber o que quer, bons profissionais, que tudo isso está atrelado ao planejamento, né? Perfeito. Então, acho que ó, a gente está falando aí a importância de ser levada em consideração realmente é isso, planejar. Não vou repetir o que você já falou, porque falou tudo. Então, a gente, dito isso, o que, que eu fico imaginando é, assim, você falou de tempo, a gente falou sobre dinheiro, que mexe na questão do dinheiro, e a questão da energia, no sentido de se dedicar ali, colocar o quanto a gente acaba. Fico imaginando assim, isso me traz quando a primeira vez nas nossas outras interações você falou sobre esse ditado, eu pensei, caramba, então acaba sendo fases. E a gente evidenciou as fases aqui, né? Você trouxe uma delas, um exemplo. Primeiro, segundo, terceiro filho, uma casa já pronta, uma casa que não se adequava 100% ao estilo de vida de vocês e tal. E foi evoluindo. Mas falou uma coisa super importante aqui, levando em consideração, aproveitar mais rápido aquilo. E imagino para levar mais tempo. Então eu diria assim, por que investir tempo, dinheiro e energia em não cair nessa cilada? Então, qual o benefício que seria se a gente fosse colocar como benefício, Sasha? Pensando Sim. aqui. Benefício um, de não cair nessa cilada na primeira parte, né?
seria, imagino aí, para o inimigo, para não cair na cilada, é ganhar tempo? Seria um benefício? Como seria isso? Como a gente poderia Bom, colocar? eu acho que na verdade você, que nem a gente está falando do planejamento, né? Fazer a coisa Aham. certa, para não precisar vender uma coisa não tão boa para o seu inimigo, né? Seria o ideal e gastar toda essa energia fazendo algo que seja aproveitável para você e para sua família, não é verdade? E como a gente está E de sempre falando, imediato, né? batendo na tecla, tempo é dinheiro, né? Já pensou quanto tempo você gastou? O exemplo, podendo estar trabalhando, ser, como é que é, mais rentável e gastou essa energia se preocupando com uma obra, que uma obra você sabe que não é fácil. Ela dedica o seu tempo, nossa, se deixar é 24 horas, né? Então você perdeu tanto tempo e dinheiro também em estar fazendo algo que no fundo não foi aquela coisa 100% e nem tão aproveitado, né? E aí eu Aham. acho que vamos voltar ao assunto do tempo. Além de ser dinheiro, ele não volta mais. Ele é muito caro. O tempo é a coisa mais cara que nós temos hoje, né? Perfeito. Então, usar isso daí a nosso favor. Então, os benefícios de ter de não cair é É tempo, usar hoje, né? Vamos viver hoje. o programar mais rápido e usar mais rápido a casa, Sim, usufruir mais, né? usufruir mais tempo daquilo e vai lá. Não sei se você. Eu fico imaginando também, o primeiro, o tempo que leva para cada um, que você colocou e bem dito mesmo, tocar uma obra também não é, para quem não conhece, ou até mesmo para quem conhece, eu sou da área, existe algumas dificuldades, alguns estresses, algumas situações que são bem tensas. Imagina para quem É um não é a rotina desafio do dia a muito dia, grande, né? do dia a dia dela, tá? Que não tem que estar Aham. construindo todo o tempo. Mas ele não precisa passar por isso, não foi a não ser que seja a profissão dele, né? Mas ganhar Sim, tempo, economizar, economizar energia, né? Acho que você falou, economizar energia, focando mais no prazer de convivência da família, né? sim. Eu acho Não, perfeito. Eu perfeito. acho que você. É lógico, óbvio, né? Que a gente está comentando. É muito de cada um, no momento que cada um está vivendo. Acontece também de repente, uma pessoa planejar ter só 2 filhos e daí vem 3, 4 filhos. Né? Acontece, acontece. Mas eu acho que se você, como é que se diz, puder evitar, né, tudo isso, óbvio, seria o melhor, dentro da normalidade, digamos assim. Se você planeja, né, planejou sua família e construiu a casa, né, para a tua família e não vai aumentar mesmo. Então, essa coisa de estar mudando, eu acho que você perde muito dinheiro, muito tempo, né? E hoje em dia tem muitos profissionais bons também, apesar de ser difícil você achar, mas se você planejar bem, você consegue ter um final feliz em tudo isso, né? Uma obra pode ser uma felicidade muito boa. Eu, particularmente, eu preferiria construir do que comprar pronto, porque assim, eu sou uma virginiana chata, né? Eu gosto das minhas coisas do meu jeito, né? Então, assim, muitas pessoas são assim também, querem uma casa que comporte o jeito da família, né? Às vezes quer um quintal maior porque gosta de pet, né? Quer sala de estudos, quer às vezes um filho toca um instrumento, quer uma sala que seja vedada acusticamente. Então, assim, tem N fatores que é muito peculiar, né, de cada família. Perfeito, você falou de pet, e isso daí tem outro conteúdo também que a gente falou sobre os pets, o quanto quem coloca o pet como os animais, né, o cachorro, o gato, teve até conteúdos inusitados sobre cobra, de conviver com pessoas. Mas assim, os interessados para ver sobre essa importância do pet na família, como membro da família, e o quanto ele interfere no planejamento, tem conteúdo também, a gente colocou. Eu não lembro exatamente o número da live, mas eu vou descrever aqui também. Mas assim, a gente fala sobre a importância do pet. Eu acho que faz parte do estilo de vida também dessa família. Eu acho que ele acaba interferindo mesmo.
Ainda mais quando o casal que não tem filho, ou o casal que tem filho pequeno, acaba trazendo esses pets para perto, né? O estilo de Que vida, eu eu acho que... particularmente acho uma coisa muito importante, né? Eu acho Sim, que os filhos, né? O ser humano em si, ele tem que conviver, uma boa convivência com animais. É gostoso ter animais em casa, né? Eu acho que ajuda até no relacionamento com outro ser humano, né? perfeito, ó. Não interfere no planejamento? Porque ele tem que ser bem acolhido, ele tem que ter o espaço dele, que senão, mesmo que ele seja mais para dentro de casa ou para externo, para o terreno, ele precisa do cantinho dele. Por vários motivos. Porque, primeiro, tem a qualidade dele. Senão, não faz sentido ter um pet para maltratar, deixar no nada. Então, ele precisa de um cantinho. Falando disso, tive um cliente, um projeto que a gente montou, que ela queria um espaço para os gatos dela, mas também ela falou assim, eu preciso de um canto para minha bebê. E depois eu pensei que fosse assim, uma bebê mesmo. Ela falou, não, minha bebê, só que a minha bebê é muito... Ela não pode ver muita gente. Então, o que que depois eu fui descobrir? Que a bebê dela era uma Rottweiler, bonitona mesmo, do peito grandão, assim, a cabeça... Bonitão mesmo, bonitona mesmo. Mas a bebê dela era assim, ela disse que tinha que ter cuidado, porque se a bebê dela se soltasse, então, são os cuidados, seja de guarda, seja de casa, enfim, de passeio, de cola, enfim. Tem várias maneiras de que o dono trata esses pets diferentes. E coloca como membro da família mesmo. Sim. Já. Mas é estilo de vida. É estilo tem outros conteúdos que a gente trouxe que esse pet acabou sendo o companheiro da pessoa que teve uma certa doença. Enfim, tem a importância do pet, como você falou. E a importância desse local que ela traz para dentro da casa nessas fases. Imagina, levando em consideração no planejamento da casa, né? Eu Isso acho que é é uma importante. coisa, é uma situação muito crescente, né? As pessoas Hum. hoje em dia elas querem realmente ter um pet dentro de casa e elas criam como membro da família. E são realmente, a partir do momento que você pega um animalzinho desse para criar, ele é membro da família, ele é seu, ele depende de você. Né? Então, assim, realmente ele merece um cantinho dele, merece um planejamento, tanto como se fosse um filho. E é um filho, né? Não deixa de ser. É um jeitão de cada um, né? De É. cuidar. Bom, mas encerrando essa parte, e vamos passar para outra, é onde a gente também fala assim. Me questionaram, até mesmo para poder chamar essa temática. Eu gosto muito abordando isso, é falar sobre realmente evidenciar bastante sobre o planejamento. O planejamento da Casa dos Sonhos, que não é somente parede, ele vai muito além. Então, assim, na sua percepção e nos seus clientes e na maneira de como você interage, qual o melhor momento para planejar a Casa dos Sonhos nessa percepção dessa jornada na sua percepção nessa jornada que você teve? Vou trazer esse exemplo que você trouxe o seu, né? Que momento seria o melhor, mais propício para ter esse planejamento? Eu acho que quando você já está com os filhos adolescentes, que você já sabe que não vai ter mais filhos, entendeu? E você já está mais maduro, você já está sabendo o que você quer. O casal já está mais formado, né? Eu acho que já tem mais ideias próprias do que ele vai querer para o lar dele, né? Entendeu? Eu acho que é a melhor etapa. Eu acho que quando eles são muito jovens, eu acho que eles vão pular. Tudo bem, eles podem até fazer uma casa bacana, confortável, gostosa, para aquela etapa deles um pouco mais jovens, entendeu? Mas eu acho que para ter a casa mesmo, para ficar para sempre, eu acho que é quando as crianças já não são tão crianças, já estão adolescentes, né? Eu acho que o casal também já tem uma maturidade maior em saber o que quer. E a condição Hum, financeira também, né? Que quando tá mais maduro, a gente tem um dinheirinho a mais, né? perfeito. É quando... Seira, estou anotando aqui, fazendo algumas anotações também. Costume. Então, na sua percepção,
a casa dos sonhos tem quando já está mais maduro. Sim. Eu acho que essa maturidade, eu acho que é importante. E eu imagino assim, e se a gente trouxesse, especulando, essa maturidade de uma maneira mais consciente, mas também uma maturidade por fase. Eu acho que acaba sendo isso, né? A gente vai amadurecendo conforme as fases, né? Maturidade quando não Sim. tem filho é uma, maturidade quando já está com os filhos. E Ah, creio que as casas também acabe levando esse estilozão. Mas, como você disse, né? A maturidade, quando os filhos já é uma nova fase também, né? Vamos imaginar, então, que o planejamento dessas casas seria, assim, por ciclo ou por fase. E sim. poder aproveitar mais a família, poder Cada aproveitar etapa. mais a casa, levando em consideração uma coisa que você comentou, né? O financeiro. Então, a maturidade traz isso, né? Eu lembro de um É uma coisa que conteúdo. você falou, e é verdade, Marcos. Porque, assim, também, um casal jovem, ele também pode ter uma casa que vai ser, naquele momento, o ideal para eles, né? E o sonho deles, né? Aí vai passar por uma outra etapa, também ele pode construir uma outra casa. Eu sempre, quando as pessoas começam a comprar casa, por exemplo, muita gente, numa condição de vida um pouquinho mais simples, começa com minha casa, minha vida, e eu sempre falo, essa casa aqui é o primeiro degrau para o resto das outras casas que você vai ter. Então, você precisa ter a primeira, né? Eu acho que isso é muito importante. Você ter a primeira. Que aí é um degrau para você galgar para as outras, né? Sim. Então, é importante uma coisa aqui, pegando a questão conceitual, né? É a questão das fases do casal. Então, o melhor momento, né? Cada fase dele. E essa fase leva um tempo, né? Imagina 10, 15 anos, 10, 15 anos para outra, ou então a cada 20. Então, não, aí volta aquela grande pergunta: será que os casais estão preparados para planejar a casa dos sonhos? Ou estão preparados, ou querem planejar? Então, eu diria assim: não precisa ser um planejador nato, mas tendo um passo a passo, eu acho que é interessante para poder levar em consideração toda essa abordagem de evitar erros, né? E se chegasse num determinado momento para fazer logo a primeira, ser essa casa dos sonhos, levando em consideração todas essas observações que você comentou e de outras regiões também, né? Que eu acho que é a fase de cada família. E eu acho que é interessante mesmo. Então, o melhor momento seria a fase que cada um está ali projetada para a médio prazo. Seria, acho que isso. O que Sim. você acha? É, Que acaba a sendo médio prazo, né? É porque, é que nem eu estou falando para você, você tem uma família hoje, começou agora um casal e tal, porque muita gente, olha que engraçado, né? Muitos casais, eles querem casar depois que tem casa já, né? Assim, na minha época, não que seja tão velha, né? Na minha época, a gente pensava nisso, mas não, geralmente casava de primeiro, depois a gente ia ver o que fazia e entrava no financiamento e se virava para ter a casinha, né? Porque assim, sempre foi um sonho, né? Não é uma coisa hoje, atual, uma coisa que já vem muito antiga, das pessoas quererem ter a casa própria, o sonho da casa própria, né? Ou construindo ou não, é um sonho de todos, né? E assim, no momento, para um casal que está começando, ele geralmente vão planejar uma casinha um pouquinho menor, né? Para as crianças, e acham em ter um. Porque hoje em dia os casais também pensam em ter um filho, né? Dois no máximo. Né? Na minha época, três, né? Três, quatro. Era comum ter famílias de quatro, três. deve ter Não, só quatro. três. Só três. Mas assim, todas as etapas foram muito boas, né? No meu caso. Eu usufruí bem, foi bem para as crianças. Só que, assim, conforme o andar da carruagem, ficou em alguns momentos, ficou a desejar o imóvel que nós tínhamos planejado, que na época que planejamos era o ideal, né?
Só que depois veio mais filhos, aí já não ficou tão ideal assim, né? E assim, a minha experiência que eu vejo também, as pessoas mudam de casa, colocam para vender por isso também. Por quê? O que que acontece? Ficou pequena a casa, e às vezes acontece o contrário, a casa ficou grande, os filhos foram para a faculdade. Aí o casal começa a vender porque é uma casa menor, porque a casa eram 3 filhos, os 3 na faculdade. E para você ficar limpando aquela casa enorme. Né? Então, assim, eu acho que ainda a casa dos sonhos, ela é etapas, né? Etapas. Gostei dessa frase. Casa, a casa dos sonhos são etapas. Perfeito. Tá. Então, avançando, o que você acha, na sua percepção, considerando aí a parte profissional, tudo que você conhece atendendo cliente, onde você as pessoas errarem mais? Se for dizer erro, é onde elas erram mais? Você está falando no planejamento ou na construção? Em cair nessa cilada, cair nesse ditado. Aonde elas erram mais, levando em consideração esse ditado. O planejamento. O planejamento, assim, para uma construção é a base de tudo, né? Acho que o planejamento é a base de tudo. Não foi bem planejado, sempre você vai cair numa cilada. Então, se você Perfeito. não souber planejar, vamos lá, começa com eu saber o que eu quero, né? E o planejamento. Essas duas coisas, se elas não tiverem atrelada, você vai cair numa cilada com certeza. Ó, quantas pessoas você vê, às vezes, que não planeja direito e, às vezes, até para a obra? Eu conheço casos de famílias que fizeram uma baita numa casa super boa, só que não terminaram. Estão 5, 6, 7 anos dentro da casa, com a metade da casa para terminar, entendeu? Isso é falta de planejamento, né? Então, isso prejudica a família, prejudica o sonho, né? Muita gente, às vezes, de um sonho vira um pesadelo. E não é uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa, que tem que ser bem vivido, né? Por isso, um planejamento, um bom planejamento, né? Tanto da obra e o planejamento do estilo ali de vida também, né? Estilo de vida, isso. Isso. Olha só, apareceu o Prêmio Mecânica, vários outros aí. Então, vamos imaginar assim, se a gente fosse colocar um passo a passo para ajudar e as pessoas já saírem desse conteúdo de hoje, sendo ao vivo ou sendo assistindo o gravado, um passo a passo, na sua percepção, para eles não caírem nessa cilada, não cair nesse conto do vigário, nessa cilada desse ditado. Se a gente fosse colocar um passo a passo, Sasha, na sua percepção. Então, como eu já até tinha comentado, eu acho que o primeiro passo é saber o que eu quero, né? Segundo passo, aonde o meu dinheiro alcança, Boa. né? E o terceiro passo é, reunindo tudo isso, vamos planejar, né? Vamos fazer um cronograma. Eu acho que você fazer tudo isso e fazer um cronograma para tudo que você quer, parece difícil, parece até chato, mas é necessário para que você consiga chegar no final feliz, né? A gente às vezes quer pular etapas por ser chato, por ser dificultoso, mas às vezes, na maioria das vezes, a vitória está assim mesmo, nas dificuldades, né? Então eu acho que precisa tudo isso. Você planejar, ver direitinho, saber o que quer é muito importante, né? Eu quero isso. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar é lugar, né? Então, você Perfeito, sabendo onde você perfeito. quer ir é muito importante, né? Não, perfeito. Então, aqui a gente já tem um conteúdo onde a gente fala sobre o ditado, né? É o primeiro para o inimigo, segundo para vender e o terceiro para você.
associado ao planejamento da Casa dos Sonhos e tem trazido aí um passo a passo, né? Conforme a Sasha, corretora de imóveis lá em Bragança Paulista, compartilhando essa experiência dos clientes dela, da vida dela, como ela trouxe como exemplo, aqui com a gente no Amazonas e para quem for ouvir em outros lugares. E eu acho que tem uma similaridade muito grande aqui. Então, o passo a passo seria saber o que quer. Eu acho que é o primeiro ponto que você colocou. O segundo, onde meu dinheiro alcança. Ele está falando do financeiro, então, organizar o financeiro. Planejar tudo isso daí. Eu diria, acrescentaria aqui um plano de ação. Um plano de ação. E um bom cronograma para poder trazer os benefícios também. Você falou vários aqui. É chato, mas é necessário. Pular a etapa dá problema. Então, a consequência de não seguir um passo a passo, de não seguir um planejamento nos seus limites também, ou nas suas características familiares ali, né? Que está relacionado ao financeiro. Para não acontecer de a obra parar, da obra ficar incompleta, ou estar dentro da obra por muito tempo. Está morando dentro de obra, isso é ruim demais. E a vitória é boa, mas tem um período também. No final a gente canta um parabéns para os louros da vitória, né? E o gosto da vitória, né? E aí a gente está chegando no fim, Sasha, da nossa live, foi muito bom, mas antes de terminar, tem um recado aí, ó. A gente está falando muito de planejamento e a gente está falando muito sobre ajudar casais a planejar a casa dos sonhos. Então, eu ia convidar, né? Um recado assim, existe a jornada Arquitetando a Casa dos Sonhos, um evento 100% online, 100% gratuito. Ó, duas coisas que quebra barreiras. Tá no online e ser gratuito, onde a gente ajuda a planejar a Casa dos Sonhos, onde a gente mostra os pilares fundamentais do planejamento, mas também não somente esse planejamento comum. A gente mete mão na massa junto com as pessoas que aparecerem lá. A gente fazendo um plano de ação, sendo simples e prático, que ajuda esses casais, essas pessoas que queiram construir a Casa dos Sonhos, planejando a Casa dos Sonhos, meter mão na massa e já agir diretamente. E quem sabe urgente para poder organizar o possível falha que tenha ou conquistar a Casa dos Sonhos. Então, quer saber mais sobre eventos, sobre conteúdo, siga a gente no Instagram ou entre no Telegram, lá no Pixel de Arquiteto. Então, quem está no Instagram tem aí o @MarcosRolando de Arquiteto. Sempre a gente vai estar trazendo conteúdo que ajude você a planejar a Casa dos Sonhos. Trazendo convidados como a Sasha, de Bragança Paulista. Ela é corretora de imóveis, tem uma experiência fenomenal nessa questão de atender clientes que estão atrás disso, né? A gente trouxe muitas coisas hoje aqui. Então, quer ver esse conteúdo? Não deu para ver ao vivo? Vá lá, ou veja ele, o gravado, daqui a pouco vai estar disponível para você assistir. E qualquer coisa, entra no canal do Telegram, que a gente está postando sempre coisas importantes para o planejamento. Sasha, chegamos ao fim dessa live de hoje. Muito, muito, muito obrigado por ter participado, ter aceito esse desafio. Tem muitos assuntos aí que eu acho que você tocou e eu vou tentar abordar com você em outro momento, se você, conforme a sua agenda, conforme a sua programação. E aqui a gente encerra oficialmente a nossa live de hoje. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.